Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou contar pra vocês 3 reclamações mais frequentes dos pacientes, tanto na emergência quanto no consultório. Vamos lá, quem sabe você já teve um deles, essa época do ano de inverno. São eles: nariz escorrendo ou entupido, dor de garganta e tosse. Então, se você já teve algum desses 3 sintomas, fica aí até o final, porque eu tenho uma dica coringa que serve para todos esses 3, para você não passar perrengue nesse inverno. Vamos lá? Para você que não me conhece, seja bem-vindo. Eu sou a Natália, eu sou médica formada pela UERJ. E, gente, uma das queixas mais frequentes que a gente tem nessa época do ano, seja na emergência ou para aquele médico que também atende em consultório, seja na clínica da família, no particular, enfim. Gente, inverno parece que é sinônimo de gripe, resfriado, crise alérgica, né? Então as emergências elas estão lotadas de pessoas que estão com tosse, nariz escorrendo e dor de garganta. Se você já teve um desses 3 sintomas, você sabe o quanto isso incomoda, o quanto isso te deixa para baixo, o quanto isso rouba a sua energia, né, para fazer suas atividades. Então, eu vou te dar algumas dicas e vou te explicar o porquê que isso acontece. A maioria dos meus pacientes fica muito feliz depois de entender o porquê das coisas acontecerem no corpo deles. E por isso eu resolvi trazer essas dicas aqui para o canal. Então, seja muito bem-vindo, já se inscreve, já salva, já ativa as notificações, porque a gente vai fazer cada vez mais vídeos como esse, para que você consiga entender o que está acontecendo no seu corpo, para que então você tenha mais empoderamento, né, da sua saúde, para que você consiga detectar alguns sinais e sintomas, possa ficar tranquilo quando é uma coisa tranquila, possa correr para o médico quando é uma coisa que realmente é mais séria. Então, se a gente não conhece o nosso corpo, se a gente não entende como ele funciona, a gente sofre mais ainda no processo de adoecimento. Bom, então vamos lá. Eu já falei para vocês que existem esses 3 sintomas que são muito comuns e muito frequentes agora no inverno. E então vamos destrinchar cada um deles para que você entenda o porquê que eles acontecem e também para que lá no final você veja uma dica que vai servir para todos esses quadros que você pode apresentar. Vamos lá? Para começar, a gente vai falar sobre o nariz escorrendo ou nariz entupido. Gente, atira a primeira pedra quem nunca ficou com o nariz entupido aí no inverno. Sim, é muito frequente. O inverno, ele é muito característico, além da baixa da temperatura, também por conta da baixa umidade do ar. Então, uma série de fatores muito comuns do inverno, mas que também agem ao longo do ano, né, em certa medida, e principalmente, né, o nosso país ele tem uma dimensão enorme, então algumas áreas do país vão sofrer com alguns dessas modificações que são muito comuns no inverno. Então essas dicas também vão servir para você ao longo do ano, em qualquer estação, tá bom? Então, inverno, ele vai diminuir a temperatura, ele também vai diminuir a umidade do ar. É muito comum que a gente também sofra muito por conta das partículas em suspensão no ambiente, ou seja, a poluição do ambiente. E isso vai fazer muita diferença para quem, por exemplo, mora numa cidade muito grande. Outra coisa que é muito característica do inverno é que a gente, conforme vai esfriando, vai tirando as roupas frias do armário. E aí a gente tira aquele cobertor, aquele edredom, aquele casacão. E aí, gente, é muito comum que o paciente também desenvolva crises alérgicas por conta disso, tá? Então, é uma série de fatores que também vão culminar com, se tá friozinho, todo mundo fica mais aglomerado. A gente tende a sair menos de casa. E aí isso é um prato cheio para os vírus respiratórios, porque eles vão ser disseminados justamente por partículas, por gotículas dispersas no ar, quando a gente fala, tosse, espirra, quando a gente coloca a mão no nariz e coloca a mão na pessoa, enfim. Então isso vai aumentar ainda mais a infecção por vírus que são muito comuns da via aérea respiratória superior. Então, gripe, resfriado, Covid. Então, é muito importante a gente ter essa noção de como o ambiente e a mudança dele vai afetar a nossa saúde. Porque aí a gente consegue ir ajustando o que dá para ajustar. Vamos lá? É muito comum que o paciente já chegue pra gente e fale: ou eu tô com uma crise alérgica porque o meu nariz está escorrendo, ou simplesmente eu tô gripado. E aí, gente, é muito importante a gente entender a função do nariz. E só para dar uma palhinha aqui para vocês, para esse vídeo não ficar muito longo, eu já vou adiantando que uma das funções principais do nariz é umidificar o ar,
é filtrar esse ar. Então, tudo isso no inverno vai ser muito afetado pela diminuição de temperatura e também por conta da baixa umidade do ar. Então, é muito comum que nessa época as pessoas confundam inflamação com infecção. Então, nem sempre o nariz escorrendo vai ser por uma infecção por vírus ou por bactéria, pode ser somente por um quadro inflamatório. E aí lá vem o pessoal que fala que tem alergia ao tempo. Gente, ninguém tem alergia ao tempo, tá? O que você tem é porque o nosso nariz, ele é muito cheio de vasinhos sanguíneos, justamente para aquecer o ar, para fazer chegar mais defesa, para que a gente possa levar nutrientes ali para aquela região. Então, é uma área muito vascularizada e aquecida por conta disso. Só que o frio, ele faz a gente sofrer uma vasoconstrição. O que é isso, Nath? Sabe quando você tá com frio e você se encolhe todinho? É basicamente isso que acontece no seu vaso sanguíneo também. Então, o vaso que estava lá grossinho, ele faz frio e sofre vasoconstrição. Então, passa menos sangue, então aquece menos o ar, chega menos defesa naquele local. Então, é mais fácil que uma pessoa fique com a mucosa por conta desse mecanismo de vasoconstrição muito rápido e muito abrupto que acontece, né? Por conta dessas variações tão súbitas de temperatura, ficar com uma mucosa mais inflamada. Então, a gente dá o nome a isso de rinite vasomotora, que é simplesmente aquela inflamação da mucosa do nariz que acontece por conta das mudanças muito súbitas da temperatura. Então, isso é comum também na época que você liga mais o ar-condicionado, quando você vai para um local que você estava no quentinho e vai para uma região mais fria, né? E simplesmente quando você acorda no dia seguinte, estava lá fazendo muito frio e você toma aquele golpe de ar frio, então a sua mucosa ela vai sofrer esse mecanismo de vasoespasmo e aí vai ser mais fácil dela ficar inflamada. Entendeu? E aí, é muito comum também que nessa época do ano a gente tire todos aqueles casacos, cobertores e tudo que é muito quentinho do nosso guarda-roupa, que a gente deixou ali, né, guardadinho para não ficar pegando poeira no vento. Só que o problema é que ele ficou lá guardado. E se ele ficou guardado, ele também acumulou pó, ele acumulou ácaro e várias partículas que são muito comuns de desencadear, ou seja, de causar em você um quadro alérgico. Então, essas partículas aí circulando, né, no ambiente, elas vão agarrar naquela mucosa, nas suas células que revestem todo o seu nariz, e essas células vão reagir àquelas partículas que você tem alergia. E aí, o que o nariz vai fazer? Vai produzir mais secreção. Mais secreção? Então, quer dizer que ele já produz secreção? Sim, gente, toda a mucosa do nariz, ela é feita por células que são ciliadas. São uma espécie de cabelinhos, como se fossem umas vassourinhas assim na superfície das células, que quando cai uma partícula ali que não te pertence, eles vão varrendo e vão batendo esses cílios de forma que a gente vá fazendo toda uma limpeza da mucosa nasal. E como é mais difícil a gente bater esses cíliozinhos assim no seco, né? O nariz também ele vai secretar uma secreçãozinha bem levinha para ajudar, facilitar a transportar todas essas partículas, sejam elas partículas que te causam alergia, também vírus e bactérias. Então, seu nariz normalmente já produz algum grau de secreção, mas é muito menor porque é o que você precisa para viver, o que a gente chama de fisiológico. Só que quando você está com uma mucosa inflamada ou simplesmente porque você está reagindo a uma partícula que caiu ali em cima da sua célulazinha e não te fez bem, você vai produzir muito mais secreção. E aí é por isso que é muito comum. Você tira aquele casaco do guarda-roupa e vai vestir sem lavar antes e vai começar a espirrar. Vai começar a ficar com aquele nariz escorrendo, porque é o seu nariz tentando resolver aquela partícula que está irritando ele naquele momento. Entendeu? E agora que você já entendeu que o vasinho vai sofrer uma vasoconstrição, ou seja, ele vai ficar mais encolhidinho, entende que vai chegar menos sangue ali naquela região e, por consequência, vai aquecer menos o seu nariz, então inflama mais. Mas, além disso, vai chegar menos sangue, então menos células de defesa. Então, você vai ficar muito mais vulnerável a quadros de infecção. Então, é um prato cheio também para aqueles vírus respiratórios que estão se multiplicando e se disseminando no ambiente. Então, por isso que é muito mais fácil você acabar ficando resfriado, gripado
nessa época, porque você está diminuindo a defesa que está ali no seu nariz, tá? E aí, gente, um dos sintomas muito chatos do nariz entupido, além do fato de que às vezes ele pode ficar escorrendo, tanto, né, por fora quanto lá atrás, no fundo da garganta, e aí você tem que ficar com aquele pingarro chatinho, é que você acaba ficando com ele mais inchadinho, porque ele tá todo inflamado, e aí você dorme de boca aberta. E aí você acaba cansando mais para respirar também. Então, você cansa mais à noite porque você está respirando pela boca, e a boca, ela não foi feita para respirar. Então, você gasta mais energia respirando pela boca. Quando você fica com o nariz entupido, é muito comum que você sinta um cansaço, uma dificuldade ali para respirar, você fica um pouco mais ofegante. É porque você está gastando mais energia do que deveria para poder respirar direito. Entendeu? E agora, gente, vamos para o segundo causador da nossa dor de cabeça do inverno, que é a dor de garganta. E aí eu já vou pegar o gancho do nariz, porque como eu te falei, o nariz entupido, ele faz com que a gente tente compensar a nossa respiração, já que o ar não está passando direito por ele, respirando pela boca. E aí se você respira pela boca, e ela não foi feita, né, fisiologicamente para puxar o ar deveria passar primeiro pelo nariz para sofrer todas aquelas modificações boas que eu já falei, a garganta, ela vai sofrendo aqueles golpes de ar e ela não estava preparada para isso. Então, ela tende a inflamar, ou seja, ela fica irritada com mais facilidade. Ela vai sofrer aquela ação, né, do ar frio chegando nela. Ela vai receber mais partículas do ambiente, seja com vírus, seja com bactéria, ou seja, mais fácil ainda dela ficar infectada. E outros fatores também vão colaborar com a inflamação, a dor de garganta. Às vezes você já começou ali por conta de um quadro viral, uma sinusite, e aí essa inflamação tende a ir descendo na sua via aérea e chega na garganta também. E aí você acaba ficando com uma dor de garganta. É muito comum também a gente ver as crianças fazendo infecções bacterianas, e aí eles vão reclamar de dificuldade de comer, vão ficar mais, né, com aquela dificuldade de engolir saliva, água. Mas em geral, as infecções virais, que são as mais comuns dessa época do ano, elas não causam tantos transtornos assim. É mais aquela dor para engolir, uma irritação. Às vezes você sente como se ela estivesse queimando, tá? E outra coisa que colabora ainda mais para essa garganta ficar mais inflamadinha é a secreção que escorre lá do nariz, no fundo da garganta. Vai ficar gotejando ali, é uma secreção que é mais inflamada, e isso tende a inflamar cada vez mais a via aérea mais baixa. E aí o que você faz? Tem um monte de secreção caindo ali no fundo da sua garganta. Para sua proteção, a gente acaba tendo o terceiro e mais chato de todos os sintomas que eu falei nesse vídeo, que é a tosse. Gente, e aí quanto mais você tosse, mais inflama a sua garganta, que não estava acostumada com aquele golpe, aquela pressão, né, aquele impacto ali na musculatura e na mucosa ali que reveste toda a sua orofaringe. Entendeu? Então, a tosse, ela vai ser também causada por diversas coisas, tanto infecções virais, infecções agudas superiores, infecções inferiores ali na região mais do trato mais baixo, brônquios, o pulmão. Também a gente pode ter tosse por conta de um refluxo, mas no inverno, gente, é mais comum a gente ter a tosse por conta de infecções virais, por conta de infecções agudas. Então, aquela secreção que você produziu com excesso e ficou acumulando ali na cavidade dos seios paranasais, aqui nessa regiãozinha da cabeça, ela escorre lá no fundo da garganta, passa ali pela garganta, irrita ela. E para isso não ir para o seu pulmão, o que seu corpo faz no sinal de proteção? Ele faz um reflexo, que é o reflexo da tosse. E aí você acaba tossindo, jogando essa secreção ou para engolir ou para cuspir. E aí, gente, é um impacto, né, tanto na garganta e gera uma inflamaçãozinha ali na mucosa ao redor. Então é comum que algumas pessoas de tanto tossir, de tanta inflamaçãozinha na garganta, ficarem roucas, né? Ali tava tossindo ali 2 dias seguidos, estava com a garganta, nem estava doendo tanto, mas aí acabou que ficou rouco também. Então é uma inflamação generalizada, é uma ladeira abaixo, né? E aí, gente, um tipo de tosse muito comum e que as pessoas, assim, sofrem muito por conta nesse tipo de tosse é a tosse pós-infecciosa. A gente, nessa época do ano, tem vários quadros infecciosos, sejam virais, sejam bacterianos. Mas a gente vai ter mais quadros virais. Lembra que eu já expliquei por quê? Então, e aí a mucosa toda do nariz, da garganta, ficou tudo super inflamado.
E isso vai causar uma lesão nas suas células, que o seu corpo vai ter que demorar um tempo, sabe, para se recuperar. Eu costumo brincar com os meus pacientes que é o seguinte, é como se você estivesse numa guerra. E aí você está sendo invadido, o seu território está sendo invadido. Você manda as suas células de defesa, que são os seus soldadinhos, mas esses soldadinhos vão ter que lutar contra seus inimigos. Então você recebe, né, as arminhas, as bombas dos agressores, dos vírus, e você também responde a isso jogando suas arminhas, né? Todo o seu mecanismo, seu arsenal de defesa. No final da guerra, gente, por mais que a gente ganhe, a gente acaba, né, como qualquer cenário de guerra de filme. Tudo destruído, tudo bagunçado, um monte de coisa para ser reconstruída e reorganizada. Isso também acontece no seu organismo quando você está lutando contra algum vírus e bactéria. Num processo inflamatório, você já causa essa desorganização, né? E quando você ainda está tendo um processo inflamatório que foi causado por uma infecção, ou seja, eles não são sinônimos, tá? Infecção é uma coisa e inflamação é outra coisa. Quando você tem um processo de invasão por algum outro micro-organismo, quer seja vírus ou bactéria, você faz toda essa terra arrasada e aí o seu corpo ele vai ter que ter um trabalho, né, para se recuperar. E aí, gente, nesse processo de recuperação, você vai produzir mais secreção para tentar limpar as suas vias aéreas. Por quê? Já que você destruiu, né, parte da sua cidadezinha, sabe aquelas células do nariz que faziam aquele varrimento que ajudavam a levar as partículas embora, varrer e jogar fora? Então, elas são destruídas nesse processo e a gente precisa de um tempo, alguns dias, para que elas possam se reorganizar. O seu corpo, então, ele entende que ele precisa jogar mais secreção para tentar lavar isso aí. E é por isso que você aumenta a quantidade de secreção, seja aqui no nariz, seja aqui nos seios paranasais, né? E aí, você tem mais secreção escorrendo naquele fundinho da garganta. E aí é tosse, 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 tosse. Essa tosse pós-infecciosa, ela é um diagnóstico de exclusão, tá? E aí que é um ponto importante. Por mais que eu esteja dando todas essas dicas aqui, isso não é uma consulta médica, gente. Eu só tô dividindo com vocês algumas coisas que é importante a gente explicar um pouquinho mais para as pessoas, para que você tenha melhor domínio da sua saúde. Mas é importantíssimo que você vá ao seu médico. Por quê? Por exemplo, essa tosse pós-infecciosa, ela é caracterizada por uma tosse que dura mais de 3 semanas. Então, assim, não é aquele tossir, tô tossindo agora e tô indo pro médico. Não, não é essa tosse. Essa é uma tosse aguda. A tosse pós-infecciosa é uma tosse subaguda, que acontece num período de mais de 3 semanas e menos de 8 semanas. Porque se passar de 8 semanas, a gente já considera uma tosse crônica. Então, é importante que você vá ao médico para que ele faça esse diagnóstico de exclusão. Por quê? Existem 3 pontos fundamentais para a gente entender se isso realmente é uma febre pós-infecciosa. Primeiro deles, tá nessa faixa de tempo entre 3 e 8 semanas. E também ter uma história compatível de uma infecção respiratória alta, né? Uma infecção de vias aéreas alta e há 3 semanas atrás, tá? Então não adianta você ter uma infecção viral há 6 meses atrás. Não, são 3 semanas atrás para a gente poder fazer essa correlação. E outra coisa, é importantíssimo para a gente terminar de fechar esse diagnóstico que você faça uma avaliação clínica, ou seja, com o seu médico, para que ele exclua outras possíveis causas para essa tosse. Então, é a gente descartar uma asma, é a gente descartar um DPOC, é a gente descartar uma pneumonia que está acontecendo. Então, por isso que se a sua tosse ela está persistindo, ela está com uma característica estranha, é importante que você vá ao médico, tá? Pode ser que ela já está te perturbando, já está te incomodando muito logo nos primeiros dias e você vá ao médico para tentar alguma medicação, alguma coisa, uma forma de alívio. E isso é importante, porque aí a gente já faz uma avaliação inicial e te dá uma luz aí, um caminho de como melhorar aí nesse processo. Agora, se você já foi ao médico, já tomou remédio e você tá nessa faixa aí, mas, poxa, não tive febre, não tive nenhuma piora dos outros sintomas que eu tinha, todo mundo já foi embora e só restou essa tosse chata, vá ao seu médico para que ele te oriente, para que ele realmente faça esse diagnóstico diferencial, que é muito comum nessa época. Mas entenda que, deixa eu acalmar o seu coração, se você for ao seu médico e ele falar assim, olha, isso é uma tosse pós-infecciosa, é isso aí, esse é o seu diagnóstico,
e você pode ir para casa, e não te der nenhum remédio, não fique chateado com ele, porque, gente, tosse pós-infecciosa não tem remédio. Lembra que eu falei que é uma guerra e que causou uma terra arrasada? O seu corpo, ele precisa de um tempo para se recuperar. Ele precisa de um tempo para reorganizar, fazer a proliferação daquelas células que foram danificadas, para ele poder lidar melhor com uma coisa muito comum na tosse pós-infecciosa, que é a hiperreatividade. Ele fica muito reativo, sabe? Tudo que acontece ali, ele vai reagir um pouco mais intensamente. E por isso que muitas pessoas ficam com essa tosse aí nesse intervalo, que pode durar até 56 dias, o que é péssimo, porque você fica se sentindo muito mal, é uma tosse que você tenta tomar todos os remédios e não melhora, e não vai melhorar, gente. O que a gente precisa fazer é dar suporte para o seu organismo, para ele se reestabelecer, se reestruturar e não deixar que outros fatores piorem ainda mais esse estado, né, de inflamação que o seu corpo está tentando se recuperar. Então, agora você que já ficou aí, perseverou até o final, agora vem aquela dica de ouro que você pode usar nesses 3 sintomas desde o começo, desde o primeiro dia de tosse, desde o primeiro dia que está escorrendo o nariz e também quando a garganta começar a inflamar, começar a ficar meio ali estranha. Gente, o segredo é lavagem nasal. Você pode fazer uso da lavagem nasal porque entenda que faz muito sentido. Agora que eu já te expliquei tudo isso, vê se você concorda comigo. Lembra que eu te falei que o seu nariz ele é responsável por umidificar o ar? Pois é. Então, mas ele não consegue fazer isso direito porque o ar tá seco. Você tem pouco vaso, pouco nutriente, pouco sangue chegando ali. Tá tudo mais gelado, tá tudo mais difícil. Então, se você lava o seu nariz, você tá conseguindo umidificar essa mucosa para que ela não sofra tanto assim. Outra coisa importante, lembra que eu falei daquelas célulazinhas que estavam tendo o maior trabalhão para levar aquelas partículas, sejam de fatores que te causam alergia, ou seja de vírus que ficam ali aderidos àqueles cabelinhos, para jogar isso para fora? Pois é, quando você lava o nariz, você está ajudando o seu nariz a jogar aquelas partículas que te causam alergia fora. Então, se você é uma pessoa que é super alérgica, vai nos lugares, vai num lugar que tem ar-condicionado, acaba ficando alérgico, tirou um casaco dentro do armário, já vestiu, já começou a espirrar horrores. Gente, tenha o hábito de lavar o nariz, tá? Porque isso vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Você tira essas partículas ali e ajuda o seu nariz nesse processo, diminuindo a inflamação que vai ser causada pela alergia, tá bom? Outra coisa importante é que quando você lava o nariz, você jogando todos esses vírus e bactérias fora, você evita que o seu organismo fique produzindo secreção em excesso. Então, aquela secreçãozinha que vai sendo produzida, ela vai ser a quantidade ok, basal. Por quê? Porque você já está jogando, né, tudo fora, então não vai acumulando. E se porventura acabar inflamando, ficar resfriado, ficar com a alergia atacada, você também vai ajudar o seu organismo, porque essa secreção em excesso que você está produzindo não vai ficar acumulando no seu nariz. Então, você vai ficar com menos nariz entupido, é menos secreção que goteja lá no fundo da garganta e que daria aquela sensação ruim quando você acorda de garganta seca, dolorosa, porque você está respirando só pela boca à noite. É muito bom, porque aquele pigarrinho, aquele catarro agarradinho ali, ele vai embora quando você lava o seu nariz. E principalmente, lembra que a tosse era justamente para jogar essa secreção fora? Então, gente, se você já está fazendo isso para o seu organismo, menos tosse você vai ter, entendeu? Então, quando você lava o seu nariz, você está ajudando o seu organismo e principalmente nessa época do ano. É muito importante que a gente tente fazer isso. Existem vários dispositivos, vários mecanismos que você pode usar. Tem a garrafinha, tem a seringa, tem os flaconetes pequenininhos, tem os pressurizados que a gente encontra fácil na farmácia. O importante é que você faça uma lavagem nasal adequada à sua idade, indicada bonitinha pelo seu médico do modo correto e você tente fazer. Porque eu acho que assim, eu falo isso para os meus pacientes também. Da mesma forma que a gente foi educado a escovar o dente para tirar as bactérias, para não deixá-las se proliferando ali na nossa cavidade, nos nossos dentes, para não fazer a cárie, a lógica para o nosso nariz é a mesma. Se você mora num lugar super poluído, você está deixando um monte de poluição, um monte de sujeira no seu nariz aí e você nem está lavando, não está tirando dali. Se você está numa época de inverno em que você tem mais vírus circulando ali pelo ar, você também vai estar tirando todos esses agentes que vão te dar uma infecção da sua mucosa. E se você, porventura, ainda assim,
foi infectado por um vírus ou simplesmente de desenvolver um quadro inflamatório por conta dessa época do ano, né, de todas essas alterações, ou até mesmo por conta de um quadro alérgico, você não sofre tanto. Você está dando recurso, você está dando suporte para o seu organismo nessa luta, nesse processo de inflamação. Entendeu? Eu acho que é basicamente isso. Eu tentei explicar, né, do jeitinho que eu explico dos meus pacientes, para que seja muito claro, para que faça sentido para você e para que você possa entender mais como funciona o seu corpo, para que você tenha esse domínio, para que você não fique assim, só dependendo, né, das informações que às vezes você ouve no consultório e não entende as palavras muito rebuscadas, tá? Se você gostou desse vídeo, se você acha que ele foi relevante para você, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que também sofre no inverno, ou seja, com o nariz, com a tosse, enfim. Compartilhe com seus amigos, com a sua família, que isso vai ser muito bom para a saúde de cada um deles. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e fique com Deus. Tchau, tchau!